conforto, eu vejo do alto, sonhando além dos meus sonhos, enxergo mais longe, rompendo com os meus limites, até que eu alcance, mexendo com as estruturas, amplie horizontes. Digo a mim mesmo: o tempo é o tempo e não volta. Não há mais tempo a perder, não mais. Digo a mim mesmo: o tempo é o tempo e não volta. Não há mais tempo a perder, não mais. O Senhor desata, sou livre pra viver o seu melhor, vencer o meu casulo, meu lugar seguro, fortalecer minhas asas pra voar. O Senhor desata, sou livre pra viver o seu melhor, romper o meu casulo, meu lugar seguro, fortalecer minhas asas pra voar. Digo a mim mesmo: o tempo é o tempo e não volta. Não há mais tempo a perder, não mais. Digo a mim mesmo: o tempo é o tempo e não volta. Não há mais tempo a perder, não mais. O Senhor desata, sou livre pra viver o seu melhor, romper o meu casulo, meu lugar seguro, fortalecer minhas asas pra voar. O Senhor desata, sou livre pra viver o seu melhor, romper o meu casulo, meu lugar seguro, fortalecer minhas asas pra voar. O meu voo é liberdade no Senhor, que me adestra, me coloca pra voar, romper o meu casulo, meu lugar seguro, fortalecer minhas asas pra voar. Bom dia, graça e paz, igreja do Senhor. Esse tema, Paulinho já está aí? Joga o fevereiro pra gente. Esse tema foi levado um mês de fevereiro para os adolescentes da nossa igreja. Transformation. Mandei agora para o WhatsApp dele, viu? A igreja tecnológica, cadê Karina? A gente está num novo tempo e a gente precisa acompanhar esse tempo da tecnologia. Amém? Então, nós falamos sobre isso. Cadê Paulinho? Cadê a tecnologia? Chegamos lá, né? Então nós ensinamos a eles durante 8 cultos, né? São 2 cultos por domingo, às 10 da manhã e às 18 horas. E hoje eu vou fazer um resumo em 30 minutos. Fala nisso, puxar o telefone aqui para não perder o time. Não podemos perder o tempo das coisas. Amém? Vamos falar um pouco do tempo e fazer uma analogia sobre a vida das borboletas e as nossas vidas, as nossas etapas que nós estamos vivendo. Vou seguir aqui o padrão, pastor Paulo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 12, versículo 2. É a nossa palavra-chave, a nossa palavra base.
Romanos 12, 2. Se eu tivesse agora no culto, eu ia perguntar quem queria ler, né? Mas se tivesse com meus adolescentes. Nós estamos com os adolescentes há mais ou menos 3 anos. O Senhor nos chamou para trabalhar com eles. Anteriormente, nós trabalhávamos com casais por alguns anos. Talvez 6, 8 anos trabalhamos com casais, eu e minha esposa, Marina. E vamos falar também um pouquinho sobre casais, que é algo que Deus tem falado no meu coração a semana inteira, né? Então é assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a palavra-chave ali, só o 2 mesmo, Paulinho. A palavra-chave é mais transformai-vos. Então vamos falar de transformation, vamos falar de transformação. Pode, já está aí? Pronto, esse foi o tema de fevereiro. Amém? A transformação, precisamos nos transformar. Nesse mês houve o batismo nas águas. Então muitos ainda não eram batizados nas águas, foram batizados nas águas. Nesse tempo também de transformação, muitos não ainda falaram em novas línguas. E estão falando em novas línguas. Amém? Quantos de vocês falam novas línguas todos os dias? Amém? É a visão da nossa igreja. Amém? Então, irmãos, há 4 etapas na vida da borboleta. Muito se fala de 3 etapas, mas eu achei muito interessante a primeira etapa, que é a etapa do ovo. O ovo é o nascimento natural. Todo mundo veio de um ovo no ventre da sua mãe. Amém? Então nós estávamos no ovo. Você vira o vídeo que ela está no ovo, que a borboleta colocou, e ela quando sai do ovo, eu sei que tem muitos doutores inteligentes e pessoas espetaculares aqui que entendem bem do que eu estou falando. E então ela sai do ovo e ela comeu até o próprio ovo, não foi? E ela quando sai do ovo ela já começa a se alimentar. E eu quero falar nessa manhã, nesse culto, é que precisamos nos alimentar, mas de quê? Da palavra de Deus. Amém? Então nascemos de um ovo natural no corpo físico, porém precisamos nascer de novo. João 3, Evangelho de João, capítulo 3. Quem ainda usa a Bíblia de papel, eu espero abrir. João, capítulo 3, a partir do 1. A gente vai até o 6. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondendo-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E você é o que? Carne ou Espírito? Nós somos Espírito. Nós não vivemos com os sentimentos da carne, não damos vazão à carne. E quando demos, logo nos arrependemos e ficamos tristes com nós mesmos. Amém? Porque muitas vezes entristecemos o Espírito que em nós habita. Amém? Se foi nos dado este privilégio da vida, algum propósito existe. Então, há um propósito de Deus. Quando você sai do ventre da sua mãe, vê aquela guerra que todo mundo aqui conhece, você está no óvulo, você cresce, você nasceu de 7, 8, 9 meses, mas você nasceu, você está aqui vivo. Então existe um propósito para você estar aqui. Amém? Há um propósito para você estar aqui vivo. Necessário é nascer de novo. Verdadeiramente nascer de novo. Necessário é nascer de novo, andando de forma natural. E aí você é uma largata. Todos nós, até que a gente tem uma base de mais ou menos 12 anos, 11 anos, as crianças já têm um entendimento pleno o que é nascer de novo. Amém? E aí nós batizamos nas águas.
ensinamos a ela. Teve as aulas de batismo com a nossa amada mestre Karina. E as crianças aprenderam o que é nascer de novo. Amém? E nasceram de novo. E nasceram do Espírito. O Espírito ali está com E maiúsculo. E todo mundo sabe, quando tem um E maiúsculo é Espírito Santo. Então o Espírito Santo, você nasce de novo. E você nasce de novo, ele vem habitar em você. E sua vida muda. E muda radicalmente. Andando na forma natural, sem a transformação da natureza. Ou seja, você, muitos aqui, eu sei, infelizmente, que pode ser não muitos, mas alguns ainda andam como largatas. Ainda andam como largatas. Então, vão vindo da igreja, estão se alimentando. Mas sabe, há um tempo para todas as coisas. Você pode estar se preparando, se alimentando da palavra de Deus para entrar num estreito. Para entrar num apertado do casulo. Não tem problema nenhum estar no casulo. Não tem um problema nenhum estar se preparando para entrar no casulo. O importante é que você entre no casulo alimentado. Amém? Eu vou falar um pouquinho da minha história logo já. Logo. Andando de forma natural, sem a transformação da natureza. Transformação natural para sobrenatural. A gente só vai se transformar em sobrenatural nas nossas vidas quando a gente nascer de novo. E esse nascer de novo tem um processo e Deus vai nos ensinando muitas das coisas. Deus fala comigo há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás. Afinal eu estou com mais de 40, então tudo já faz algum tempo bom. Então, Deus falou comigo, eu passei uma etapa da minha vida e o Senhor falou para mim, é treinamento. É treinamento. Eu falei, meu pai, agora é para valer. Amém? Então, o tempo de treinamento não é tempo perdido, é um tempo maravilhoso. Então, nós precisamos parar de pensar como homens naturais, tomar decisões de homens naturais, porque nós precisamos, eu falo todos os dias, eu preciso viver guiado pelo Espírito Santo. Eu falo, muitas vezes tem um milhão de coisas para resolver, mas Deus fala comigo, não faz nada hoje. E todos podem me chamar de loucos. Eu falo, hoje não é para fazer nada, hoje é o dia de Deus fazer. E muitas vezes é nas quartas-feiras. Impressionante. Simplesmente eu fico quieto em casa. Lógico, ficar em casa, você já pode ler Bíblia, né? Você pode orar mais tempo em outras línguas, você pode conversar com os amigos crentes, né? Trocar ideia, fazer visita no hospital, tem muitas possibilidades. Mas aquele dia eu não vou me mover sobre minha profissão, sobre meu trabalho. Porque Deus fala, fica quieto, que hoje não é dia. E eu obedeço. Isso faz toda a diferença. Amém? Eu ensino aos adolescentes, vocês estão caminhando para a escola, o senhor disse, para, que pode estar vindo um carro em alta velocidade, e lá na frente você vai ser atropelado, vai ser machucado. Vão andando todos os dias, todo o tempo, guiados pelo Espírito Santo. Amém? Pois, nós precisamos ser Espírito, qual nós somos. Só um parênteses, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Eu gosto de falar tudo o que eu estou ensinando, eu gosto de estar firmado na palavra, e você está vendo que realmente está escrito. Já está lá? Então o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo. E o que somos aí? Somos espírito. Habitamos num corpo e temos uma alma. Então nós precisamos alimentar essa alma. Amém? Lembra o que a gente leu em Romanos 12, verso 2? Transformemos a nossa mente. E Jesus disse mais, a mente tem que ser de quem? A dele. E ele disse, se você tiver a minha mente e se deixar se transformar, você vai fazer obras maiores que as minhas. E quantas vezes a gente está andando como largata, a gente não quer ser borboleta. Isso é o que me deixa mais triste. E eu sei que o pastor Paulo muitas vezes também fica triste com isso. Pessoas que não querem ser borboletas. Pessoas que querem continuar evitando o casulo. Amém? Então, um espírito que habita num corpo natural, que possui uma alma. Precisamos estar falando em novas línguas. Por que precisamos falar em novas línguas? Porque essa é a nossa linguagem. Nossa linguagem é eterna. Amém? Precisamos falar em novas línguas. Terceiro passo da borboleta. Ela era um ovo, ela caminhou sobre as árvores, sobre as folhas. As folhas são específicas. Cada tipo de borboleta tem uma folha que ela gosta de comer.
e que ela se alimenta daquela folha. No nosso caso, quando a gente largata, a gente gosta de comer o quê? Ou deveríamos gostar de comer a palavra de Deus? Sermos alimentados e cheios da palavra de Deus. É uma tristeza também para a gente quando a gente vê que muitos não pegaram a Bíblia essa semana inteira. É uma tristeza. Amém? E vive se alimentando de migalhas de um versículo, 2, alguma coisa que sai lá no Instagram. E é tão rápido ler o livro de Efésios, tão rápido ler Filipenses. Um devocional de 10 minutos você consegue fazer isso. E você fica preso em versículos ainda fora de contextos, confundindo tua mente e criando problemas na sua vida pessoal e diária. Mas enfim, essa largata é corajosa, como vocês viram no vídeo, e ela decide ir para o casulo. E ela escolhe um determinado lugar onde vai evitar os predadores. E ela lá decide se fazer e se transformar em um casulo. E aí faz toda a diferença. A decisão, Senhor, tu está me levando para esse lugar, não é fácil. Mas eu sei que esse lugar vai ser apertado, vai ser estreito. Eu vou estar vulnerável a predadores. Mas eu sei que tu está comigo. Podem cair 10 mil ao meu lado e 1000 à minha esquerda, como o ministro falou, cantou e falou há pouco tempo. Mas eu não serei atingido. Nenhum predador vai atacar meu casulo. E eu sou prova disso. Amém? Tempo de formação das asas poderosas, de consciência quem somos. Nós precisamos se alimentar, porque quando estamos no casulo não temos como se alimentar muitas vezes. E é o caso dela. E ela precisa estar bem alimentada. Então pessoas entram em situações difíceis, apertadas. E o que é que elas fazem? Correm para o gabinete do pastor Paulo. Porque entraram num casulo sem a devida preparação. Mas nós estamos aqui. E Deus é aquele que, mesmo o casulo destruído, como alguns adolescentes falaram durante o mês, e falaram, eu vi uma pessoa mexendo no casulo, ajudando a borboleta. Vocês sabem que quando está no casulo não pode ajudar a borboleta, né? Muitas vezes a gente está numa situação tão apertada e ninguém nos ajuda. Aí você sabe por que não pode ajudar, né? Se ajudar a sair do casulo, as asas não têm forças para voar. Eu estou falando algo bem básico, né? Todo mundo aqui sabe sobre isso, né? Mas porque está reclamando, né? Fica reclamando que ninguém ajuda. Não pode ajudar. Você tem que se virar sozinho. Você está no casulo, você e Deus. Amém? Isso é tempo bom. Então você está sendo apertado. Suas asas estão sendo poderosas. Então asas poderosas, casulos apertados, sem ninguém lhe ajudar. Você vai fazer altos voos. Deixa eu ver como está meu tempo. Ok, estou na metade do tempo. Então o quarto estágio, o estágio maravilhoso, é quando se decide. E eu pensei também em pessoas, e já vi, eu nasci no Evangelho, e vi pessoas que estão no casulo, e como a canção de Fernanda Brum, né? Fala, você está no casulo e você não quer abrir as asas. Que situação. Você agora está cheio da palavra, decide ir para o casulo, toma uma decisão, eu quero ser borboleta, mas lá você começa a achar confortável a situação de aperto. É difícil entender, né, a mente dos homens naturais. E aí você está no momento de aperto, chegou o tempo de abrir as asas. Pelo amor de Deus, abra as asas. Você tem forças nela para voar. Saia desse bendito casulo hoje. Amém? Voe. Você pode voar. Então, nós estamos com as forças nas asas para abrir o casulo. E para liberdade. Karina na pregação falou sobre isso. Falamos sobre muralhas. Falamos o assunto liberdade. Deus quer libertar pessoas esse dia aqui. Amém? Então você pode ser liberto. E foi cantado sobre as muralhas vão cair. As muralhas vão cair. Muitas vezes eu vejo que as muralhas são construídas por nós mesmos. As muralhas somos nós. Nós nos fazemos muralhas de nós mesmos. Nós precisamos derrubar algumas muralhas.
Existem muralhas que foram construídas por nós mesmos. Não foi o Senhor, não foi o inimigo, não foi as muralhas. Mas você fez muralhas. Então, liberdade para voar. Conforme a direção no jardim, temos lugares separados para voar e polinizar. O mais importante no ministério, na vida do reino de Deus, que nós, quando somos transformados em borboletas, nós podemos, fazendo essa analogia com a vida cristã, nós podemos agora ir em lugares, em jardins que Deus separou para nós. Tem lugar que precisa crescer, multiplicar, avançar. E Deus está esperando você, borboleta, para chegar lá e fazer esse trabalho. Amém? É como o pastor acabou de falar sobre o voluntariado. Voluntariado, eu falei sobre o estacionamento com alguns irmãos, que se todos os homens dessa igreja decidissem trabalhar lá, no máximo seria 3 domingos no ano, talvez, ou 4. Temos bastante gente. Agora fica 1 ou 2 trabalhando e fica a centena, 100, 200 homens sentados. Todos nós podemos contribuir. O ministério de voluntariado na nossa igreja é muito forte, tem funcionado em todos os lugares e vai funcionar aqui também. Estamos orando e trabalhando para isso. Amém? Então, eu quero falar para vocês sobre 3 breves testemunhos, que aí eu vou entrar um pouquinho no casamento, pincelar aqui o casamento, que eu recebi essa semana, né? E eu vi outros até ontem, enfim, Deus estava falando a semana inteira sobre isso. Eu entendo que muitos jovens estão se alimentando aqui na palavra, e estão com suas namoradas, alguns já noivos, e fica com medo de ir para o casulo. Deus tem um tempo com eles dois, definitivo. Porque eu aprendi muito quando eu casei. Eu era jovem, estudava a palavra, avançava, e o Senhor falou, eu falei, quero ser como o apóstolo Paulo, está bem, minha vida está muito bem só. O Senhor falou, não, eu quero você casado. E me mostrou a esposa em visão, Deus mostra em visão, dá sonho, dá interpretação de línguas. Ele continua sendo Deus, e sua palavra é fiel. E eu falei, tá bom, Senhor, então manda. Porque quem manda e quem abençoa o homem, né, é Deus. E a bênção sempre vem de onde a gente não espera, e vem por trás, a Bíblia fala. Então a bênção veio, e ela me abraçou por trás, e nós casamos. E depois que casamos, as 2 largatas, fomos para um casulo, e foi apertado. Quem que já casou aqui sabe. Mas eu queria me transformar na bela borboleta com ela. Hoje muitas pessoas olham para a gente e falam, que vida abençoada, né? E muitas pessoas falam, como é que chega aqui? Eu falei, se alimentando da palavra, decidindo ir para um casulo. Você viu que a largata, ela foi, escolheu um galhozinho lá, se pendurou, se amarrou e foi e se transformou em casulo. Ela tomou a decisão, ela viu que estava preparada, ela foi, tomou a decisão. Muitas pessoas passam do tempo de se transformar em casulo para ser uma bela borboleta. E eu vejo, eu e outros homens, que eu vou dar 3 breves testemunhos aqui, e depois vou falar do meu. E eu vejo homens com mulheres fantásticas do seu lado, e hoje homens muito poderosos, porque decidiram casar, decidiram avançar com sua esposa e viver vidas extraordinárias. Eu estou com um escritório novo da advocacia essa semana, a gente estava sentando, e ele contou o testemunho da sua esposa. Ele está chegando ao seu primeiro filho, era um jovem, 28 anos, já está com um escritório próspero, escritório que pouca gente grande aqui em Natal pensa em ter e não tem. É um servo do Senhor, valente. E nós estávamos almoçando na quarta-feira, e ele falou um pouco do testemunho dele. Ele falou, quando namorávamos, eu e ela, eu gastei tudo no meu curso de Direito. E chegou o dia de fazer o teste de OAB. Eu não tinha dinheiro. E agora o que parecia ser mais simples, era o mais difícil para mim. A taxa de inscrição era R$200. Sabe quem emprestou a ele para ter esse grande escritório hoje? Ela emprestou. Da mesada que recebia do pai, da economia que ela fez, do que ela não comprou e guardou. E ela falou, não, você vai fazer o teste de OAB, você vai passar. Eles tinham apenas 22 anos. Hoje são um homem e uma mulher de 28 anos.
E ele passou no OAB, mas só fez o OAB porque a namorada dele emprestou os R$200. E aí ele passou na OAB, logo começou a trabalhar e falou, vamos casar. E começou a vir as causas, ele ganhar. E ele juntou o dinheiro do casamento, depois comprou as passagens. E ele contou, comprou a passagem, hotel, tudo. E sabe, geralmente o hotel dá o café da manhã, né? E ele, 3 dias antes do casamento, ele não tinha dinheiro mais para nada. E ele falou, não tem problema. Enchemos a barriga no café e passamos o dia. Né? Ele estava indo para a Argentina. Estava tudo pago, menos o dinheiro de passar dias lá. Mas ele disse, Ranieri, sobrou o dinheiro. Chegou o dinheiro. E foi maravilhosa a nossa lua de mel. Amém? E o outro testemunho, tem um coach, um pastor muito famoso no Brasil, que até quando eu e Marinha estávamos orando sobre o tema de fevereiro, ela teve um sonho, uma visão, e falou, Ranieri, eu vejo uma borboleta linda, azul, e Deus fala de transformação, vamos fazer esse tema em fevereiro. E eu falei amém. E quando a gente começou a fazer a logomarca e pensou no tema, esse coach pensou da mesma forma lá em São Paulo. Eu falei, meu Deus, como ele é mais famoso, vão pensar que a gente copiou dele. Mas foi maravilhoso, é um tema maravilhoso. Hoje ele está em Lisboa pregando. Mas teve um dia, ele contou o testemunho essa semana, eu mandei para vários amigos. Ele falando que teve um dia, ele estava num aperto grande. Com quem? Com a esposa dele. É com ela que a gente resolve as coisas. E aí ele estava com ela e estava numa situação muito difícil. Alimento só sabia do dia, acordava, não sabia o que ia comer no dia. E ele falou, meu Deus, e tem um grande congresso para acontecer aqui no Brasil, lá em São Paulo. E ele falou, ela falou, você tem que ir para esse congresso, você tem que assistir, você precisa renovar sua mente, você precisa estar se relacionando com as pessoas. Ele falou, mas não temos dinheiro. Eu tenho que comprar uma passagem de onde ele estava até, eu imagino que o centro de São Paulo. Ele disse que a passagem era R$600. Ela falou, não, eu vou arrumar um cartão emprestado. Essa não tinha dinheiro. Vou arrumar um cartão emprestado e vou comprar sua passagem. E ele foi para esse congresso lá de 3 dias. E ele disse que durante esse congresso, um dos palestrantes chegou atrasado. E nada de acontecer. E quem estava dirigindo conhecia ele, falou, vai lá e dá 20 minutos numa palavra, para que chegue o palestrante da noite. Ele deu a palavra de 20 minutos, falou sobre sabedoria e inteligência, que é a linha dele, e ele simplesmente saiu de lá com 70 convites e o livro que estava escrevendo, certo, da publicação. Porque a mulher dele arrumou e falou, encorajou ele. Então, porque muitas vezes a gente está vivendo só, né? Quando somos solteiros, para os solteiros, tem que se relacionar com o Espírito Santo intimamente e com intensidade. Quando solteiro, eu me relacionava intensamente com ele. Via tempo tão maravilhoso que eu não queria casar. Mas descobri que ainda não tem tempo ainda melhor casado. Porque eu não posso ficar, na verdade, eu não posso ficar numa etapa e Deus me querendo levar para outro ciclo e eu ficar aqui parado. Acabou Acabou o tempo de solteiro. Agora eu quero você casado. Acabou o tempo de ficar no casulo. Eu quero você fora do casulo. Eu quero lhe mostrar agora não as coisas do alto, eu quero de baixo, eu quero lhe mostrar as coisas do alto. Amém? Eu quero ler agora sobre o meu testemunho muito rapidamente, fazendo analogia ao processo da borboleta. Aonde nós temos chegado hoje? Graças a Deus. Começou com uma largata. Eu nasci no Evangelho. Mas um dia eu saí do caminho do Senhor. Fiquei um ano e poucos longe. E na analogia aqui eu creio que eu caí dos galhos. Eu deixei de comer a folha verde do Evangelho, da palavra de Deus, e caí em terra. E terra simboliza pecado, simboliza pó, né? O animal que foi usado pelo diabo para iludir, ludibriar Eva. Ele era muito bonito. Mas o Senhor o transformou e fez ele andar no pó. E ele foi comer do pó da terra. E eu caí da árvore, decidi não comer as folhas verdes, escorreguei lá da árvore. Mas um dia eu voltei à árvore. Voltei e me alimentei novamente das folhas verdes. Lembra de Salmo 23? Pastos verdejantes, águas tranquilas. O Senhor me ama.
já lemos hoje. Isso foram folhas específicas, a palavra de Deus. A palavra de Deus para mim preparar o casulo e ser transformado. Mas como largata, cheio de alimento, pronto para o casulo, o Senhor queria que eu fosse junto com uma esposa, junto com a minha mulher. Amém? E o casulo foi juntos da minha esposa, auxiliadora, companheira. Quando estávamos prontos para entrar no casulo, o Senhor mandou e eu obedeci. Muitas pessoas têm ouvido Deus falar com elas, elas não obedecem. Eu não quero ir para a África, eu quero ser médico. Eu quero ter uma grande clínica. O Senhor fala, bom, vai lá. Eu quero você na África. Aí decidimos entrar no casulo. O primeiro processo, se fechar no casulo, foi rápido. Porém, o tempo do casulo, cada um tem o seu. Sem dúvida. Porque cada um tem o seu próprio tempo. E é desafiador. O dia de abrir as asas foi de fazer força. Eu quero que abra agora em Efésios, por favor. Efésios capítulo 3, o verso 7 e depois o verso 20. Eu quero provar que a palavra diz sobre isso. Do qual fui feito ministro, o apóstolo Paulo estava falando, segundo o dom da graça de Deus que me foi dada, conforme a operação do seu poder. Então a força, o poder está em nós. Quando estamos no casulo, nós temos poder, temos força para nos libertar. Mas precisamos ter a decisão de fazê-lo. Amém? Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O poder está em nós. Nós que muitas vezes não enxergamos o poder que está em nós. Como eu acho que Karina falou hoje, agora há pouco. Eu não lembro agora quem foi. Eu acho alguma ministração agora cedo, que eu estava escutando. Mas que aquele espírito que estava sobre a terra, quando ela estava totalmente destruída, que foi um dos temas de um dos cultos, sobre Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. A terra estava totalmente sem ordem. A terra estava vazia, escura. Mas o Espírito Santo de Deus estava sobre a terra. E Deus disse que haja luz. E houve luz. Deus coloca luz em nossas vidas. E esse Espírito que vai sobre a palavra de Deus e faz operar tudo o que Deus determinou, está dentro de nós. Isso é um ponto que minha esposa fala, tem hora que você chega a ser irritante com isso. Mas eu quero que a mente de cada um de nós, e a minha mente, entenda que Deus habita em você. Todos os dias eu vi grandes vendedores e amigos meus que fluíram em todos os dias fazer agenda, orando ao Espírito Santo. Uma cidade pequena como Natal, ele venceu dos vendedores, vencer Fortaleza, vencer Salvador. Mas porque a agenda dele era feita pelo Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo habita em você. Todas as vezes que você nasce de novo, aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo está em você. Está difícil de entender isso? Então esse poder nos dá força para sairmos desse casulo. Então muitas vezes temos medo de entrar num momento só com Deus, ou só um casamento, porque Senhor, e agora como será? Deus está com você. O poder opera em você. O poder dele está em você. Eu peço que você abra agora projeto Isaías 1,19. Isaías 1,19, eu aprendi nesse período, quando eu fazia o rema, que o pastor Paulo fez, Karina fez, alguns de vocês. E é um versículo que me acompanha. Eu queria convidar já Daniel, o grupo de louvor, para ministrar a canção e a gente orar. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvides, comereis o bem, em algumas versões, o melhor desta terra. Mas a gente sempre gostou e era muito pautado isso. E eu desafio você, lê Isaías capítulo 1 inteiro, tarefa de casa. Sempre eu deixo uma tarefa de casa. Isaías capítulo 1, lê lá o que estava acontecendo. Não dá tempo agora. Mas Deus vem falando sobre a nação de Israel. E ele chega no verso 19, ele diz, se quiseres. Mas você tem que querer.
Você tem que crer. E sua mente só será transformada se você estudar a palavra de Deus. Com um grande mestre e professor, Espírito Santo. Eu quero falar, enquanto os músicos se preparam para a gente cantar novamente juntos, a música de Fernanda Brum. Que Deus deu a ela num um DVD chamado Liberta-me, Senhor, né? Um CD que fala de liberdade. E Deus está falando, passou a semana falando com Karina, né? Sobre ser livre. É tão bom ser livre. Acordar pela manhã convicto que não importa o que aconteça, Deus tem um propósito, que Ele está comigo. Eu não tenho dúvida disso. Eu já tive coragem de falar a muitos. Se tiver começado do zero, eu começo. Não me preocupo. Não me preocupo. Ele está comigo. Essa igreja é um lugar de novos começos, como a gente tem falado. Onde a igreja se reúne em casas. Deus falou comigo já há muitos anos, hoje talvez 10 anos, que a gente ia fazer um trabalho muito lindo nas casas. Essa igreja começa as igrejas nas casas. Vão no seu GC, descubra o seu GC. Vamos crescer nas casas junto com os outros, como pedras, uma se ajeitando com a outra. Deus não constrói com tijolos, Deus constrói com pedras. Quem já foi em Caicó e já foi em Israel vê aqueles muros lindos, né? De pedras. E a gente vai encaixando. E o construtor, que é Jesus Cristo, faz muros lindos. Eu amo aqueles muros lá em Caicó. Amém? Então, onde uma igreja se reúne em casa, e casa se reúne para celebrar, hoje estamos juntos aqui, e para se alimentar nesse grande jardim. E onde tem jardim tem o quê? Borboletas, rosas. Amém? Uma igreja grande para servir e pequena para se importar com as nossas borboletas, com nossos problemas. Mas precisamos estar juntos em células, no nosso GC. Amém? Vamos voar? Vamos sair do casulo nessa manhã. Manhã de transformação. Manhã de decisão. Manhã de liberdade.